A paz esteja convosco, irmãos. Estamos no 7º vídeo na lista de pregação e ensinamento sobre o casamento, a santidade na sexualidade humana. Então, imoralidade sexual. Nós sabemos que dentro desse pacote de imoralidade está a pedofilia, a prostituição comum, pública, prostituição social, meninas e jovens se prostituindo dentro das igrejas e das famílias, prostituição social, infidelidade conjugal, traição, infidelidade, homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, e perversão sexual, contaminação e sexualidade de homens e mulheres com animais. Tudo isso está nesse pacote de abominação que é a imoralidade sexual. Impurezas da sexualidade, perversão da sexualidade. Como é uma sexualidade santa, um casamento santo, um namoro santo. Então, um conselho que eu dou para os pais, namoro santo. Abraçar, beijar, não funciona. Não é um namoro santo, infelizmente. O jovem que é da igreja, a moça que é da igreja, para ter um namoro santo, não pode ter um contato físico, de jeito nenhum. Podem dar as mãos, passear, visitar os pais de um e de outro, mas não pode passar disso, andar de mãos dadas, não pode abraçar, irmãos, ficar abraçado e beijar, não pode, não pode. Vai levar vocês, os jovens, à fornicação, vai precipitar, vai antecipar um casamento. Então é preciso namorar da forma decente, até o noivado e o casamento. Essa é a forma certa de um filho e filha de Deus. Agora, se acontecer, irmãos, e não tiver como suportar, então é necessário casar. Case. Mas você é solteiro? Você é solteiro? Ótimo. É por amor? Estão na igreja? É no caminho de Deus? Sim. Um verdadeiro casamento. Case na igreja, no civil. Agora, você é divorciada, conforme nos diz a palavra, nos ensina. 1 Coríntios 7, versículo 10. Se a mulher, ela está separada, então ali diz, não procure homem. Fique como está ou se reconcilie com seu marido. Esta é ordem de Jesus Cristo, ordem de Deus, que Paulo entende. Não sou eu que estou falando, mas o Senhor, Deus. O homem não se separe, não se divorcie da sua mulher. Mulher também não faça isso. Mas se houver necessidade, dependendo da situação, às vezes um homem terrível que bate nos filhos e na mulher, ou o contrário, uma mulher que é pervertida, então não é possível mais o relacionamento. Houve infidelidade, até adultério, traição e continua assim. Então é necessário, é um dever essa separação, por causa das crianças e de uma vida de santidade. Mas ele diz, se separou, não se junte, não se case. Fique só. É uma cruz, é um sacrifício? É, muito grande. Então você salvará a sua vida e a da sua família, tanto o homem como a mulher. Esse é o melhor conselho, a melhor palavra é a palavra de Deus, de Jesus Cristo. Alguém vai dizer não, que é o contrário do que Deus diz. 1 Coríntios 7, versículo 10. Não. Separou, dá o divórcio, casa, porque está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 31 e 32, que em caso de traição ou em outra situação que não dá para conviver, você pode dar o divórcio, você não é amada, você não é amado, não estão se dando bem, dá o divórcio, se casa com outro, e é o que está acontecendo, e é o que mais tem gente vivendo em adultério, com conselhos e palavras de missionários, pastores, gente que se intitula profeta, ou apóstolo, ou pastor, presbíteros. É o que mais tem. Eles mesmos fazem isso e ensinam isso. Pecado gravíssimo, pecado de condenação. Então nós
explicamos, ensinamos, demos a interpretação correta, a tradução certa de Mateus capítulo 5, versículo 31 a 32, começou lá no 27, né? Jesus fala sobre o casamento, quando os doutores da lei perguntam a ele se é lícito dar divórcio, separar da mulher, dar uma carta de divórcio, casar com outra, por qualquer motivo, para pôr Jesus à prova. Jesus dá umas respostas muito sábias. Fala que simplesmente um olhar de cobiça para a mulher, a pessoa já está com a malícia no coração. Já vive em adultério, já é adúltero. Nem Espírito de Deus não tem. Está nas trevas ainda. Precisa de libertação, nascer de novo, de conversão verdadeira. Por quê? Cai pelos olhos, sim, e se contamina a sua sexualidade. Se a mulher tal que você está vendo fosse para a cama com você, você iria com ela. Vice-versa, a mulher também. Pode começar a cobiçar um homem e ele não pertencer a você, ou você ser casado. Só no fato de ter aquela paixão no coração, você já está morta. Precisa de conversão. Se morrer assim, você vai para o inferno. Mas ele não foi para a cama com ela, então, e ela não foi para a cama com ele. Mesmo assim, irmãos, é Jesus que está falando. O pecado vem de dentro para fora, mas também entra pelos olhos e pelos ouvidos. E se instala lá no coração. E, numa tradução diz, para resumir o que nós gravamos, lá desde o princípio do vídeo 1, resumir, concluir este assunto. É extenso demais, mas para que você possa, ao menos nesse versículo aí, o 31 e 32, compreender melhor, de Mateus 5. Tem tradução que diz, em caso de casamento falso, você pode separar. É o que Jesus diz lá. Os apóstolos escreveram, Jesus ensinou assim. Outra tradução diz, em caso de união ilícita, você pode se separar. Outra tradução vai falar, em caso de porneia, prostituição, você pode dar o divórcio, casar. Não casar com outra, você pode separar. Ali não fala, então você pode casar. Não fala isso. Mas você pode separar. E deve, em caso de prostituição. Em caso de adultério, se a mulher for infiel ou o homem for infiel, você pode dar o divórcio e se casar com outro. Errado. Jesus fala de casamento ilícito. Essa é a tradução certa. Casamento falso, casamento ilícito, que se refere a casamento entre parentes da mesma família. Então, são casamentos falsos, casamentos, uniões ilícitas. Eles se misturavam muito com os povos pagãos, antigamente, e hoje também, isso existe muito. Parente muito próximo, irmã de sangue com o irmão, o tio com a sobrinha, a tia com o sobrinho, o pai com a neta, a mãe com o neto. Essas uniões aí é crime. Levíticos 18, 20. Lá fala sobre o casamento. Levíticos 20, versículo 10 a 23. Você precisa ler. Levítico 18, esse capítulo aí, 18, fala sobre a proibição de casamento, união sexual com parentes próximos, desse jeito. Então, ali detalha certinho. Esses mandamentos ali, essa lei, ela está dentro desse mandamento. Amarás o próximo como a ti mesmo. Está dentro da moral, do caráter, da ética. Está dentro do amor comportamental. Então, não foi abolido por Cristo, de jeito nenhum. Tem que ser aplicado e deve ser. Então, união ilícita, casamento falso. Essa tradução está certa. Porque a tradução, em caso de adultério, você pode dar o divórcio. É interpretação falsa e errada. Muita gente vivendo em adultério vai ser condenada por causa disso. E gente que ensina esse erro, em nome de Deus e da Bíblia, também será condenada. Porque, quando foi escrito, a mulher que traía o marido, então o marido vai dar uma carta de divórcio para ela? Não. Naquela época, era pena de morte. Se fosse, essa tradução fosse certa, em caso de adultério. Isso é uma tradução moderna, errada.
colocada na Bíblia. Porque os tradutores são milhares e diversos, em todas as épocas e tempos. E há muitos erros de tradução na Bíblia, muitos. Quando vejo alguns erros, eu faço essa correção. A gente faz essa correção. Então, todas elas têm erros de tradução. Então, essas Bíblias evangélicas, principalmente nesse... Não todas, mas tem uma Bíblia muito usada, evangélica, que fala que é em caso de adultério, então pode dar o divórcio. É mentira. Tradução errada. Então, em caso de união ilícita, que se trata lá, em Levíticos 18, eles se contaminavam muito com os povos pagãos e o costume. Então, os povos pagãos, como hoje também, há gente que se casa com tia, com tio, tia com sobrinho, até avô com neta, pai com filha, mãe com filho. Isso existia e existe. Uniões ilícitas, criminosas, que lá a lei proibia. Deus disse, não faça isso, é crime. Está lá, Levítico 18, você tem que estudar e ler a Bíblia. Antes de falar, ensinar besteira. Então, nesse caso, sim, você deve se separar e pode se casar, sim, dar o divórcio. Porque irmã do mesmo pai, da mesma mãe, não pode. É um casamento verdadeiro? Não é. É um pai que se uniu sexualmente com a filha. Vivem como casados. Vão para a igreja, se convertem. É um casamento verdadeiro? Não é. Não pode ficar assim. Tem que separar. Ele pode casar se é viúvo, se é solteiro. Isto é, se é viúvo. Porque se é filho, porque foi casado. Ou se ele é separado, a mulher ainda vive, não pode. Tem que separar da filha. Se converteu, está no caminho de Deus. Então, não pode continuar com a filha, e nem a filha com o pai. Entende? Então, Alá fala de casamentos próximos. Aqui fala casamento ilícito, casamento falso, é a respeito de casamentos entre parentes. Então, muitos pagãos se convertiam ao judaísmo e no tempo cristão, no cristianismo também, estavam se convertendo os povos pagãos, né, a Jesus Cristo, e ali tinha muita gente que vivia assim, casamento falso e ilícito. Então, nesse caso, eles precisavam se separar. Você está entendendo? A moça e o moço, o homem e a mulher, poderia dar divórcio e casar, porque era casamento falso. Eram parentes, tio com sobrinho, tia, tio com sobrinha, tia com sobrinho, com neto, com neta, mãe com filho, pai com filha, irmão com irmã, do mesmo sangue. Está entendendo? Então lá fala, essas condições aí, o casamento não é verdadeiro, não pode, você não pode fazer assim. Mas se já está feito, tem que desfazer. É disso que a Bíblia está falando, Mateus 5, capítulo 5, versículo 31 e 32. Para que você entenda esse versículo aqui. Que muitos usam essa tradução errada de em caso de adultério para justificar a união, a segunda união, terceira união, a quarta, de pastores e de pastores que ensinam assim, pregam assim, esse erro em nome da Bíblia, serão condenados por isso. Estão colocando todos em adultério, e ele também, quando já está no segundo ou no terceiro casamento, e a mulher dele está viva, o marido dela está vivo. Você está com outra? Está vivendo em adultério. Não é que cometeu, você está vivendo. Você está entendendo? E vai ser condenado, vai. Ah, caiu em adultério. Caiu, se arrepende, se levanta. Você morreu ou não morreu? Então, não faça mais. Mas deixou, abandonou a mulher. O próximo, a moça. A moça abandonou o marido do outro. Caiu. Na Bíblia nós temos exemplo de gente que eram famosas na Bíblia e caíram, mas se levantaram. Então é disso que Jesus, Deus está falando a respeito do casamento.